18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite para você ligado aqui na 100.7 FM. Começa agora o seu programa 18 horas de terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026. Muito boa noite, André Meirelles. Boa noite, Ken Paz. Boa noite a toda a equipe aqui do 18 horas e você, ouvinte, que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha, você também pode participar e interagir com a gente aqui no programa 18 horas. É só pegar seu celular, mandar uma mensagem de texto, uma foto ou um áudio comentando aí sobre o programa, e você também, inclusive, pode fazer uma denúncia no número do WhatsApp. Qual é mesmo, Ken Paz? 994887592. Galera, manda aquela sua foto, seu vídeo, como é que tá a volta pra casa, né, André? Daqui a pouco você vai falar sobre o WhatsApp. E aí, olha só, galera, você pode mandar pra esse contato que é o 994887592. Você também pode, gente, acompanhar a gente nas redes sociais no @18horasnews, que você encontra a gente tanto no Instagram como também lá no YouTube. E aí você também pode seguir a gente no Instagram ou no YouTube no @18horasnews. 18 horas. Trânsito. Vamos lá, vamos saber como é que está o trânsito aqui da Amazonense, aqui do estúdio, mas a gente tem também aqui as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, e por aqui vamos informar você que está aí nesse momento nas ruas aqui da capital amazonense. A gente tem as informações da Avenida Brasil com a Coronel Teixeira, que fica ali próximo àquela obra do viaduto Passarão. O cenário é de muito movimento, o fluxo de veículos está mais intenso por lá e provocando assim uma lentidão nesse trecho. Os motoristas, eles precisam de paciência e também atenção redobrada. Agora, seguindo pela Avenida Constantino Neri na volta para casa, no sentido centro-bairro, ali nas proximidades da FAMetro, isso também apresenta maior volumes ali de veículos. Isso tem feito com que o ritmo do fluxo ali fique mais lento. Já na Avenida Maripiranga, próximo ao Ministério do Trabalho, a situação é bem melhor, né? Uma boa fluidez por lá e os veículos estão seguindo com mais tranquilidades. Mas atenção, só que mais à frente, ali nas proximidades do Ipaã, nesse sentido volta para casa, sentido centro-bairro, começa um trânsito lento por ali, com formação de filas e redução de velocidade. Daqui a pouco a gente tem mais informações, fica ligado aqui na 100.7. E agora nós vamos aos principais destaques de hoje aqui no programa 18 horas. Educação no Amazonas. Alunos liberados por falta de merenda e Sindicato dos Professores denuncia a exploração de professores na gestão do governo Wilson Lima. Subida dos rios coloca Eirunepé e Boca do Acre em emergência e mais 10 cidades entram aí em alerta no Amazonas. Cantora Ludmilla processa o vereador de Manaus por acusação de crime e defesa do parlamentar cita a lei municipal sobre conteúdo artístico. Denúncias de crimes virtuais crescem 28% em 2025 com explosão de casos de ódio e também uso indevido de inteligência artificial. 18 horas. Esse e outros assuntos você confere agora no seu programa 18 horas de hoje, 10 de fevereiro de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E começamos agora, gente, o 18 horas com uma notícia que mostra a crise na nossa educação pública aqui do nosso estado do Amazonas. Não apenas um problema de administração que a gente está falando, é um desrespeito com milhares de jovens nas escolas estaduais que são de responsabilidade, inclusive, do governador Wilson Lima, que hoje a gente pode visualizar aqui com todo esse cenário, André Meirelles, é realmente uma verdadeira situação de abandono nas escolas daqui do nosso estado. Olha só, Ken, e os fatos que chegam hoje comprovam esse cenário, porque o Sindicato dos Professores, né, que é ali a ASPROM, denunciou que muitos alunos estão sendo mandados para casa mais cedo. Isso tudo porque não tem aquela merenda escolar, né? O governo aí, a denúncia fala que o governo não teria pago as empresas que entregam a comida e os estoques acabaram ali no local.
integral. Aí só que nas escolas de tempo integral, onde os alunos precisam almoçar para continuar estudando, o prato está ali, ó, vazio, Kennedy. Agora, olha só essa situação, André Meirelles. Numa escola de tempo integral, onde você tem um aluno ali praticamente o dia inteiro, e aí o que acontece? Os professores precisam mandar esses alunos voltar para casa antes do final do período, André, porque não tem alimentação, não tem comida no prato, como você bem mesmo falou, o prato está vazio, e o impacto de tudo isso, gente, é muito triste. Inclusive, a gente tem relatos, a gente teve acesso a relatos que lá no bairro Japim, aqui na nossa cidade de Manaus, e também em diversas outras regiões daqui da nossa capital, nós tivemos acessos a informações que diretores e também professores estão tirando nesse momento dinheiro do próprio bolso para poder comprar o lanche para os alunos. Isso eles estão fazendo por uma medida desesperada, porque os estudantes, para que esses estudantes eles não possam passar fome dentro da sala de aula, e é uma falha grave do estado do Amazonas que deveria garantir o básico, André. Isso mesmo, isso a gente inclusive estava vendo hoje nas redes sociais, né, de algumas publicações que estavam fazendo os comentários das pessoas que estão lá presenciando e vivenciando esse momento ali nesses municípios, que realmente estão confirmando que não tem a merenda escolar, que é algo básico, é algo que é para estar ali com os nossos impostos, né? Exatamente, André Meirelles. E sobre esse assunto a gente conversou com o professor Lambert Melo, ele que é coordenador jurídico da Asprom Sindical, e ele confirmou que esse problema que está acontecendo aqui na nossa capital, gente, é por falta de pagamento por parte do governo do Amazonas. Vamos ouvir agora o professor Lambert Melo. Nós recebemos várias denúncias, tanto de professores quanto de mães de alunos e de alunos também, informando que em muitas escolas, em especial as escolas da área do centro da cidade de Manaus, estão sem merenda escolar. Então, algumas escolas iniciaram as aulas sem a merenda e outras escolas adiaram o início das aulas para não iniciar sem a merenda. Pelo que nos foi denunciado, essa falta da merenda, ela ocorre porque a empresa que foi contratada pela SEDUC para fazer a distribuição, fornecer e distribuir a merenda, ela não recebeu os pagamentos ainda do ano passado. O governo do estado, de uma forma totalmente irresponsável, não pagou o contrato que devia para essa empresa, e agora a empresa não está fornecendo a merenda escolar. Essa foi a informação que chegou para nós, baseado em depoimentos de até mesmo diretores de escolas que justificaram aos professores que a falta da merenda se dá por falta de pagamento, visto que os contratos estão atrasados. A SEDUC não está pagando esses contratos dessa empresa. 18 horas. Olha só, Kennedson, inclusive tem outra fala também do Lambert Melo, a gente já vai acompanhar, porque a gente quer falar um destaque importante aqui. Além da falta de comida, o governo agora enfrenta a revolta dos professores, porque o Sintean, que é outro sindicato da categoria, foi à justiça contra uma manobra da Secretaria de Educação. A gente está falando da SEDUC, né? Acontece o seguinte: a secretária Arlete Mendonça quer obrigar o professor a trabalhar até 10h30 da noite, mas isso tudo sem pagar nada a mais por isso. Então, é um trabalho extra, sem salário, o que na verdade vai contra a lei e contra o contrato aí desses profissionais. Então a gente vai continuar ouvindo o professor, né, Lambert Melo. Isso segundo, só para deixar claro, gente, isso é segundo essa denúncia do próprio sindicato do Sintean. Eles afirmam exatamente sobre isso, de que nesse momento a SEDUC tem obrigado eles a passarem do tempo, e aí com isso eles não ganham nenhuma outra contrapartida, né, André? Exatamente isso. Então, essa denúncia do professor Lambert é sobre essa pressão sobre os profissionais. Vamos acompanhar. Então, os professores estão tendo um tempo de trabalho não pago que corresponde aí a 10 minutos por semana. E que, acrescentado a isso, o tempo que era destinado à merenda dos estudantes, que também era acrescentado nessa jornada, não é
também pago aos professores, totalizando então, no final, 25 minutos. Então, nós estamos vendo aí uma super exploração da Secretaria de Educação sobre os professores, quando aumenta a jornada de trabalho, sem que haja uma compensação financeira para esse acréscimo de tempo de trabalho que está sendo obrigatório os professores executarem durante essa semana. 18 horas. Agora, sabe o que é pior de toda essa situação, André Meirelles? É porque dinheiro não deveria ser o problema para o Estado. Porque, inclusive, nessa semana a gente anunciou aqui no 18 horas o que aconteceu em relação a esse tema que é tão precioso para a nossa sociedade, que é a educação. O Tribunal de Contas, gente, do Estado do Amazonas revelou que o governo do Estado, ele perdeu 3 bilhões e 500 milhões de reais do Fundeb. Esse dinheiro, ele voltou para o governo federal porque o governador Wilson Lima, ele não cumpriu algumas metas simples, como ensinar as crianças a ler e também a escrever na idade certa, gente. E é uma fortuna jogada fora por falta de planejamento, André. Pois é, Kennedson. E esse resultado, o resultado dessa falta de organização aparece aí em notas. O Amazonas é hoje o último colocado do Brasil no desempenho do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, apenas 3 em cada 100 alunos aprendem o que deveriam em português e matemática. Então, o aluno da rede estadual, ele estuda muito menos do que o resto do país, porque a estrutura é ruim e o ensino está esquecido pelo governo do estado. Inclusive, a gente trouxe aqui uma vez uma reportagem, fizemos um Fala Povo para ouvir a população daquela pesquisa da inteligência artificial, né, que mostrava que o Amazonas aí em educação é um dos piores estados aí, né, de pessoas inteligentes aí. A gente até foi ouvir o povo nas ruas da capital amazonense. Isso tem a ver com esses dados que a gente fez o levantamento e mostra aqui que de 3 em cada 100 alunos aprenderam o que deveriam aí em português e matemática, né? E muitos falaram, né, que essa falta de oportunidade, de mais investimentos aqui na educação do estado do Amazonas, Kennedy. É claro, André, que quando a gente está falando sobre um resultado que avalia conhecimento, eu acho que não é uma questão de inteligência, é uma questão de conhecimento. E isso, ele acaba sendo validado, André, por dados que são divulgados na internet. Então, a inteligência artificial, ela pega esses bancos de dados e aí com isso traz a conhecimento essas informações. Infelizmente, nós somos o último lugar no Enem. A gente tem esses números negativos, a gente tem esses números negativos de aprendizados e tudo isso está definido e tudo isso está de forma bem destacada na internet. Então, sem dúvidas, não dá pra gente querer ter resultados positivos tendo esse mesmo tipo de gestão, esse mesmo tipo de omissão com a educação. E a população, André, com certeza merece respostas verdadeiras, porque não se faz educação com propaganda na internet, se faz com merenda no prato, que é um direito básico para todo cidadão, o respeito ao salário dos professores e também o uso correto do dinheiro público, motivos que inclusive o professor Lambert Melo também adiantou pra gente que esses temas abordados de hoje, que a gente abriu 18 horas falando, eles também vão ser tema de uma manifestação que vai ocorrer no final deste mês de fevereiro em frente à SEDUC. Vamos ouvir novamente o professor. Que no final deste mês de fevereiro será realizado um ato público na frente da SEDUC, onde nós vamos estar cobrando não só o cumprimento da database da SEDUC, que é em 1º de março, mas também vamos estar cobrando soluções para todos esses problemas que agora nós estamos conversando, né? Sobre o problema da falta de merenda escolar, sobre o problema desse aumento da carga horária, da jornada de trabalho dos professores, sem haver regulamentação e sem haver sequer uma compensação financeira para isso. 18 horas. E o 18 horas cobra hoje uma explicação da Secretaria de Educação e do governador Wilson Lima sobre esse descaso, né? O futuro aí da população, dos jovens que estão estudando, dos alunos hoje, não pode ser prejudicado por essa desorganização. Então é uma cobrança que é feita não só aqui pelo programa 18 horas, mas como eu falei mais cedo, Kennedy, a gente também estava nas redes sociais, foram feitas essas denúncias pelos próprios ali, tanto seguidores do 18 horas, quanto também de outras páginas que procuram mostrar a realidade do estado do Amazonas, como é que anda também a educação, e a própria população vai ali nas redes sociais fazer essa denúncia.
Com certeza, André Meirelles, é um tema importante que precisa de mais atenção e com certeza só a partir do momento que a gente tiver mais investimentos, mais cuidado com esse tema, André, é que os resultados positivos possam aparecer. É o que a gente espera, né, gente? Você está ouvindo 18 horas. E agora, André Meirelles, a gente vai mudar um pouquinho de foco, sair da educação para a gente partir para a área econômica daqui da nossa capital, do nosso estado do Amazonas, porque houve um alerta vermelho que acendeu lá na Assembleia Legislativa do estado do Amazonas e eu vou te falar por quê. Porque foi após um levantamento realizado pelas equipes de jornalismo da Globo News, ao revelar que pelo menos 8 fundos de previdências aplicaram recursos no Banco Master, eles estão no prejuízo. Infelizmente o Amazonas, ele entra nessa lista e agora os deputados, depois de algum tempo, né, André, os deputados agora querem saber o que foi feito com o dinheiro público, pelo menos agora, né? Então, Kennedson, a cobrança aí é por explicações sobre os critérios que são usados pelo Fundo Previdenciário do Estado, isso para realizar esses investimentos que são considerados agora suspeitos. Então, a preocupação é imediata, já que esses recursos aí eles são destinados exclusivamente ao pagamento ali das aposentadorias e também das pensões dos nossos servidores. E é um caso, André Meirelles, extremamente grave, pois ele não se trata apenas de uma perda financeira, gente. 50 milhões é muito dinheiro. E também a gente está falando sobre a questão de um banco que enfrentava dificuldades financeiras e a gente está falando principalmente do futuro desses servidores, de quem contribuiu a vida inteira, gente. Imagina a situação, você trabalha a vida inteira com planejamento financeiro. Olha, eu vou contribuir durante tantos anos, vou investir aqui a minha vida, o meu suor, o meu esforço, o meu sacrifício, para quando eu tiver a idade correta, eu conseguir me aposentar e conseguir viver a minha vida bem. Só que isso pode estar em risco, né, André Meirelles? E com certeza esse benefício ele tem sido ameaçado por decisões desses investimentos duvidosos, André. Isso mesmo. E para a gente saber mais detalhes aí dessa movimentação ali na Assembleia, a gente vai conferir a matéria completa da nossa repórter Odineia Araújo, né? Que ela trouxe esses detalhes para a gente. Então, Odineia, até que enfim, né? Os deputados se interessaram por esse caso que é muito sério e que envolve o dinheiro de quem mais precisa, não é mesmo, Odineia? Pois é, né? Boa noite. Agora resta saber se o Amazonprev vai comparecer para explicar os motivos que levaram ao investimento milionário e quem vai arcar com os prejuízos caso os 50 milhões de reais investidos não sejam recuperados, né? Como vocês disseram, a manifestação do Parlamento Estadual veio após o levantamento da Globo News apontar que os fundos de previdência de vários estados e municípios que investiram no Banco Master enfrentam dificuldades financeiras. Aqui no Amazonas, o dado confirmado é que o governo do estado aplicou 50 milhões de reais por meio da Amazonprev em letras financeiras do banco, um tipo de investimento considerado de alto risco e sem proteção do Fundo Garantidor de Créditos. Especialistas em direito previdenciário alertam que recursos reservados para aposentadorias não deveriam ser usados em operações desse tipo, principalmente em uma instituição que já levantava desconfiança no mercado financeiro, né? Mas mesmo assim, à época da liquidação do banco, a Amazonprev afirmou que o investimento não colocava em risco o pagamento de aposentados e pensionistas. Inclusive, o próprio governador Wilson Lima também falou isso. As contradições levaram o deputado comandante Dan a pedir que o presidente da Amazonprev, Evilásio Nascimento, vá à Assembleia Legislativa do Amazonas prestar esclarecimentos. A ele, troféu abacaxi. Troféu abacaxi para a presidência da Amazonprev, que até hoje não respondeu os documentos que nós encaminhamos para que nós possamos saber qual é a situação da Amazonprev. Hoje eu estou protocolando um requerimento para que ele possa vir aqui, uma sessão de tempo, explicar o que está acontecendo. Se não vier, eu vou protocolar a convocação para que ele venha aqui. Órgãos de controle como o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado também acompanham esse caso. A principal cobrança agora é por transparência, responsabilidade e garantias de que o dinheiro dos servidores públicos do Amazonas está protegido, né?
Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Gente, na última semana nós falamos aqui no 18 horas sobre o caso da mosca da carambola. Você já ouviu falar? Olha só, gente, essa praga, ela colocou cidades importantes aqui do nosso estado do Amazonas em completa quarentena e agora existem regras bem definidas sobre o transporte de alimentos porque elas ficaram mais rígidas, André. E olha, Kennedson, a ADAF, que é a Agência de Defesa Agropecuária aqui do estado, reforçou que a fiscalização nas estradas para barrar frutas contaminadas está acontecendo. Agora o foco são aí os municípios de Manaus, Itacoatiara e Rio Preto da Eva, que estão aí sob restrição. Agora a lista de produtos que não podem sair dessas áreas é muito longa, gente. Inclui inclusive itens do dia a dia, como a manga e também a goiaba. E o risco para o agronegócio, com certeza nesse momento, é muito alto e o rigor nas barreiras aumentou bastante, mas por uma boa causa, né, gente? Para evitar que essa praga ela continue se proliferando e, com certeza, evitar que isso daí chegue na mesa de várias outras pessoas, André. Pois é, Kennedy, a gente tem agora com o Rodrigo Soares, que ele vai contar pra gente como é que está o movimento nessas barreiras de fiscalização, o que o cidadão pode ou não levar na bagagem também para evitar esses problemas com a fiscalização nesse momento. Rodrigo, boa noite. Na prática, a fiscalização está sendo feita em pontos estratégicos de escoamento da produção, com abordagens e orientação à população para evitar o transporte irregular de frutos hospedeiros da mosca da carambola. A ação é realizada pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, a ADAF, e teve início no Porto da Ceasa, na zona sul de Manaus. A fiscalização conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e é coordenada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Manaus, Itacoatiara e Rio Preto da Eva estão sob quarentena sanitária. Nessas áreas está proibida a saída de frutos hospedeiros da praga, que possui mais de 40 espécies, entre elas carambola, manga, tomate, mamão, goiaba, pimenta de cheiro, acerola e laranja. Segundo o gerente de defesa vegetal da ADAF, Sivandro Campos, a medida é essencial para conter o avanço da praga. Conscientizar a população, justamente, que estão saindo de Manaus para outros municípios ou até mesmo outras unidades da federação, que o estado do Amazonas hoje, a praga já se encontra presente no município de Itacoatiara, Rio Preto da Eva e Manaus. Nosso trabalho é justamente para levar informações sobre essa praga a toda a população e conscientizar para que eles não transportem os frutos hospedeiros da mosca da carambola para outros municípios do estado do Amazonas e outras unidades da federação. Sivandro destaca ainda que, neste primeiro momento, as abordagens têm caráter educativo com o objetivo de conscientizar a população sobre a gravidade do problema. A gente está aqui com uma equipe, a gente vai distribuir material técnico educativo, que são folders, justamente para eles terem conhecimento sobre essa praga, que ela pode causar o quê? Danos econômicos e sociais. De repente, o estado do Amazonas não exportar frutos daqui para outros estados, ou até mesmo para outros municípios, no caso de Manaus, ou desses outros municípios, que é Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Eles estão proibidos o trânsito desses frutos hospedeiros da mosca da carambola. Então a gente pede para a população que ajude a ADAF, não transportando os frutos hospedeiros da mosca da carambola de Manaus, Itacoatiara e Rio Preto da Eva para outros municípios ou até mesmo para outras unidades da federação. Nas áreas onde há foco da mosca da carambola, todos os frutos hospedeiros são coletados. O material é armazenado em sacos de alta densidade, mantido em locais quentes por 7 dias e depois descartado em aterro sanitário como forma de eliminar a praga. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Gente, já pensou você ter um dinheiro parado no banco sem nem saber, galera? Pois é, isso tá acontecendo e muito. E ainda tem acontecido atualmente com milhões de brasileiros. Gente, só em dezembro do ano passado, o Banco Central registrou o resgate de 429 milhões de reais que estavam esquecidos em contas antigas e também tarifas cobradas indevidamente. Será que tem uns milhões guardados na minha conta, André? Eu tô consultando aqui, será que não tem no meu também dinheiro esquecido? Na verdade, eu já fiz isso uma vez e tinha lá
uns 10 centavos por aí de dinheiro esquecido. Tá rico, hein? Olha só, mas na verdade, Kennethson, tudo isso faz parte do sistema de valores a receber, que é uma consulta muito simples. Basta você informar o CPF e a data de nascimento no site oficial. Se for empresa, é só usar aí o CNPJ. O sistema mostra na hora se você tem algum saldo ali, na verdade, disponível para resgatar. E aí, se aparecer alguma quantia, o próximo passo é você acessar a conta gov.br. E aí, lá nos níveis prata ou ouro, você consegue ter esse acesso. Ali você vê o valor exato, também como pedir a transferência. Desde que o sistema foi lançado, mais de 13 bilhões de reais já voltaram aos seus devidos donos, André. Olha, Kennethson, você falou aí mais de 13 bilhões de reais que já voltaram para os donos, só que ainda falta, sabe quanto? Ainda restam mais de 10 bilhões de reais que estão esperando aí para serem sacados. Rapaz. Isso em todo o Brasil, né? Então, muita gente recuperou o dinheiro que nem lembrava que tinha, né? E se você... Então, você pode ser o próximo hoje, né? Não custa nada fazer essa consulta aí nos valores a receber, né? Vamos lá, você é pessoa física, CPF, data de nascimento, pessoa jurídica, o PJ, né? Só informar ali o CNPJ e garantir aí que você tem algum dinheirinho esquecido ali em alguma conta. Tomara. Você está ouvindo 18 horas. Política. Olha só, as redes sociais hoje estão bem movimentadas, né? Movimentou, André, movimentou. Tem um assunto aí que é sobre a cantora Ludmilla, que ela entrou na justiça contra o vereador Coronel Rossis e agora ela está pedindo uma indenização de R$70 mil, segundo ela, por danos morais, depois aí de falas do parlamentar, isso na tribuna da Câmara, Kennethson. Então, conta agora pra gente qual foi o motivo dessa indenização. Muito boa noite. Muito boa noite novamente para você, André Meirelles. Boa noite para você ligado aqui na 100.7 FM. Também não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews, que também daqui a pouco vai estar essa informação por lá. E galera, essa foi uma polêmica, né, André? Como você já adiantou, envolvendo a cantora Ludmilla e também o vereador Coronel Rossis. E chegou aos tribunais, gente. Isso daí foi divulgado hoje pelas próprias redes sociais do vereador Coronel Rossis. Esse processo ele foi movido pela artista após um discurso do parlamentar lá na Câmara Municipal de Manaus, onde ele utilizou os termos fortes ao criticar a apresentação da cantora do festival que aconteceu aqui na nossa cidade de Manaus no ano passado. E a defesa da cantora Ludmilla alega que o vereador ele teria extrapolado a imunidade parlamentar ao proferir acusações sem provas, o que teria causado danos à imagem da artista que possui mais de 10 anos de carreira nacional. E nessa ação, a cantora pediu essa retratação pública e também uma indenização de R$70 mil. Só que ao invés de uma retratação pública, o vereador Coronel Rossis, ele fez uma réplica, uma tréplica. Ele falou sobre esse processo. A gente separou um trechinho dessa fala do vereador, vamos ouvi-lo agora. Ela acha que eu ofendi a honra dela, por eu ter afirmado aqui nessa tribuna e na rede social também, que ela veio aqui em Manaus aliciar crianças. Vejam só a inversão de valores que nós temos. Ela me processou por eu ter dito a verdade. Mas bastava pegar o dicionário, verificar o que quer dizer o verbo aliciar. Atrair, seduzir, obter para si, através de gestos, atitudes, ações. Manaus tem lei. Temos uma lei aqui aprovada no passado por unanimidade pelos vereadores aqui dessa casa evangélicos. Lei 593 de junho do ano passado, que proíbe veementemente isso que aconteceu. Além disso, o vereador Coronel Rossi, ele também afirmou que pretende acionar a justiça para que a cantora devolva os valores recebidos desse último show que aconteceu aqui em Manaus, sustentando que a apresentação ela teria descumprido as normas do município. E também o Rossi, ele acabou dizendo que ele não pretende recuar dessas suas declarações e continuará cobrando explicações a respeito sobre esse contrato. Ainda chegou a dizer que não vai se calar, André Meirelles. Né? Ela tá cobrando R$70 mil de indenização aí, só que o show dela chega a quase R$1 milhão, a gente tô pesquisando aqui. Agora, vamos falar de eleições 2026, é esse ano já, né? Então, vamos falar dessas eleições pro governo do estado. Parece que realmente temos uma ruptura definitiva entre Davi Almeida
e Omar Aziz, é isso mesmo? Ou ainda existe aí uma esperança por parte dos aliados, Kennedson Paz? Então, André Meirelles, ontem aqui no 18 horas a gente estava fazendo essa análise sobre a abertura dos processos, né, dos trabalhos na Câmara Municipal de Manaus, e a gente conseguiu identificar algumas falas muito específicas do próprio Davi Almeida, ele que foi muito direto ao afirmar que ele já não existe, não tem mais um alinhamento com o governador Omar Aziz e que esse alinhamento teria acabado. No entanto, a gente também ouviu as falas do próprio senador Eduardo Braga, que tinha feito esse apoio, estava junto com o senador Omar Aziz e também já tinha apoiado o prefeito de Manaus, Davi Almeida, ao longo desses últimos anos, mas também chegou a fazer questão de destacar por 2 vezes que continuaria ainda apoiando Omar Aziz. Só que na leitura, André Meirelles, o que muita gente, muitos aliados, inclusive o próprio senador Eduardo Braga, o que muita gente tem lido desses bastidores da política é que existe uma tentativa de poder reduzir essas diferenças entre os dois políticos, tanto o prefeito de Manaus, Davi Almeida, como também o senador Omar Aziz. Só que nesse momento a gente tem essa definição, né? O prefeito Davi Almeida, ele fez questão de separar essa parte pessoal do político, citou essa visita que o próprio senador Omar Aziz fez a ele naquele momento de luto em que a família dele viveu. Só que além disso, ele deixou claro de que realmente não havia mais um acordo. Por outro lado, a gente tem a imagem do senador Omar Aziz, que ele tem atuado de forma muito crescente, André Meirelles, de forma muito ativa, principalmente no Palácio do Planalto, além também de algumas agendas pelo interior do nosso estado do Amazonas. Ou seja, o senador ele está cada vez mais próximo desse núcleo duro do governo Lula e também ele articula uma frente ampla com a esquerda. A gente tem inclusive nesse cenário a peça de Marcelo Ramos, que muitas das vezes ele gira em torno dessa engrenagem e ele está bem próximo do senador Omar Aziz e falando muita coisa a respeito sobre eleições de 2026. Inclusive, ainda há pouco estava vendo as redes sociais de Marcelo Ramos e uma das perguntas a respeito sobre quem poderia ter sido vice, houve a indicação possivelmente do vereador Sargento Salazar. Só que o próprio Marcelo Ramos ele fez questão de deixar bem claro ele que duvidava dessa possibilidade. Ou seja, é basicamente uma confirmação, André, daquilo que ele já vinha falando, que o PT ele precisava ter uma vaga cabeça de chapa, que poderia ser pré-candidato ao Senado, como ele permanece ainda, ele tem falado muito sobre isso, mas que também não descartaria a possibilidade de ser vice do senador Omar Aziz, caso fosse eleito ao governo do estado do Amazonas. Então, é esse o cenário atual. É muita gente torcendo para que essas indiferenças sejam corrigidas ao longo do processo eleitoral e o tempo ele já está muito curto, André, porque é só até abril para desincompatibilizar, então é um negócio muito rápido, então vai ter que ser uma decisão estratégica tomada em um tempo muito curto, André. Olha, Kennedson, a deputada Débora Menezes, ela propôs aí o título de cidadão amazonense ao deputado mineiro, que é o Nicolas Ferreira, o que na verdade gerou uma reação imediata nos bastidores. Até o ex-deputado Marcelo Ramos, ele chegou ali a criticar a postura de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que a maior honraria do Estado não pode ser entregue sem serviços prestados ao nosso povo. Como é que tá essa movimentação, essa situação aí nos bastidores aqui da política local, Kenneth? André Meirelles, ontem a gente estava falando sobre a questão sobre a pesquisa eleitoral e a gente já conseguiu visualizar basicamente o cenário presidencial, onde nós temos as duas polaridades. Temos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concorrendo à reeleição e também Flávio Bolsonaro. Ou seja, o Brasil, isso só indica que o Brasil ele permanece polarizado. E aí nós temos esse cenário aqui no nosso estado do Amazonas e o que chama a atenção, André Meirelles, dessa pauta que está sendo proposta logo no início dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E não foi a primeira vez, viu? A primeira vez ela foi pelo próprio deputado do PL, o deputado delegado Péricles, que ele abriu o caminho para poder apresentar um projeto para conceder o título de cidadão do Amazonas ao senador
Flávio Bolsonaro. O Péricles, ele teria justificado que essa proposta, ela seria ali para laços fortes com o senador e também com a nossa região amazônica. Além disso, nós também tivemos agora a proposta da deputada estadual Débora Menezes, que também é do PL, reforçou essa onda ao apresentar um projeto muito semelhante, dessa vez para homenagear o deputado federal mineiro Nicolas Ferreira. Lembrando que a Débora também estava junto com o Nicolas Ferreira na caminhada que aconteceu de Minas Gerais até Brasília, e tudo isso acaba sendo colocado agora em pauta na Assembleia Legislativa. E aí o que aconteceu? Era inevitável que tivesse esse tipo de manifestação, e Marcelo Ramos, ele fez questão de destacar que, inclusive, o senador Flávio Bolsonaro, além também de Nicolas Ferreira, não tiveram nenhuma ação que beneficiasse o Amazonas ou representasse qualquer postura positiva em relação a esse título de cidadão amazonense. Separei um trecho da fala do ex-deputado federal Marcelo Ramos, vamos ouvi-lo. Essa gente não consegue ler o básico, que é a resolução 71 de 77, que exige a prestação de relevantes serviços ao Estado para a concessão desse título. Que serviços essa gente prestou ao nosso Estado do Amazonas? Esses deputados envergonham a Assembleia Legislativa, desmoralizam o Poder Legislativo. Agora vale lembrar que a legislação ela é muito rigorosa em relação a esse texto. Para receber uma honraria, esse candidato ele precisa comprovar a prestação dos serviços ao Estado e também possuir uma conduta ilibada. Somente nesta primeira semana de trabalhos em 2026 já tramitam pelo menos 6 projetos de concessão de títulos, o que levanta questionamentos sobre as prioridades do Legislativo em um momento de tantos desafios para a nossa população. Agora, essas propostas elas seguem ao parecer das comissões técnicas e depois elas vão para a votação no plenário, onde o embate ele entra na bancada da direita, e aí a oposição deve ganhar esses novos capítulos. André Meirelles, com certeza vai vir muita coisa ainda por aí. Muito obrigado. Política com Kennedson Paz. Você está ouvindo 18 horas. Agora, André Meirelles, você que é todo shapeado aí, será que ele já ouviu falar sobre aquelas canetas emagrecedoras? Tá na moda, né? Tô fora dessa aí, tô fora. Tá fora, André? Não precisa não. É fit? Não, tô fit aí. Olha aí, natural. Que isso, hein? Olha só, esse tema, gente, ele foi parar no Congresso Nacional. A Câmara, ela aprovou com uma medida de urgência para poder discutir essa quebra da patente do Monjaro e também do Zep Bond. Pois é, Kennedson, na prática, se essa patente for quebrada, e outros laboratórios podem produzir versões, digamos assim, mais baratas, né? É a política tentando aí facilitar o acesso a esses remédios que hoje em dia são caríssimos, aí pesam no bolso. Exatamente, André. O problema é que com a popularidade dessas canetas, muita gente está usando por conta própria, e a Anvisa já fez um alerta, já acendeu um alerta bem grande, porque ela emitiu esse alerta, André, sobre os riscos de uso sem orientação médica. Com certeza, Kennedson. Emagrecer, claro, é uma questão de saúde, né? Não pode ser só estética ou moda. Então, o uso indevido desses medicamentos, principalmente eles são aí considerados muito fortes, pode trazer aí problemas sérios que muita gente ainda nem imagina, Kennedson. Muito obrigado pelas informações agora, André Meirelles. Agora, gente, vamos dar uma volta, André, do trânsito. Bora ver como é que tá o trânsito em Manaus? Vamos lá, acompanhando as câmeras de monitoramento aí do Centro de Cooperação da cidade, a gente consegue ter várias informações. Para quem está nos acompanhando no YouTube, que a gente está lá no YouTube, no @18horasnews, você também pode conferir. A gente tem a informação na Avenida Brasil com a Coronel Teixeira, próximo ali à obra do viaduto Passarão. Mais cedo o cenário era de muito movimento ali, com fluxo de veículos muito mais intenso, que estava provocando lentidão, só que agora, né, 18 horas e 39 minutos, a gente tem aqui, ali nas proximidades dessa obra do viaduto Passarão, um trânsito mais tranquilo, ó, com boa fluidez, inclusive ali pelo local. Já pela Avenida Constantino Neri, nessa volta para casa, ali nas proximidades da Fametro, o trânsito agora apresenta maior volumes de veículos, com um ritmo ali mais lento ali nesse ponto ali, quem vai chegando ali próximo do Shopping Plaza. Agora pela Avenida Maripiranga, ali próximo ao
Ministério do Trabalho, a situação é melhor. Tem boa fluidez lá, poucos veículos pela via. Agora a gente segue pela Avenida Djalma Batista, né? Ali com a Rua Pará. Por aqui o trânsito é tranquilo, só que mais à frente a situação começa a ficar mais complicada aí nessa volta para casa. Kennedy. Muito obrigado, André Meirelles. E agora, André, você também acompanhou, inclusive hoje pela manhã, essa abertura oficial do ano letivo de 2026 com o tema Escola Acolhe, Educa e também Transforma. As atividades elas começaram nas unidades das zonas urbanas e rodoviárias da nossa rede municipal. Inclusive, você preparou uma matéria completa com todos os detalhes? A gente vai acompanhar agora. A volta às aulas para o ano letivo de 2026 começou com uma mensagem de esperança e acolhimento para milhares de alunos da rede municipal. Com o tema Escola Acolhe, Educa e Transforma, a Prefeitura de Manaus deu início às aulas nas zonas urbana e rodoviária da capital. A rede municipal atende alunos da educação infantil, do ensino fundamental, da educação de jovens e adultos e da educação especial. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que retornam às salas de aula com novas expectativas. Durante a cerimônia, o prefeito Davi Almeida destacou que Manaus hoje é referência em educação para todo o Brasil. Segundo ele, os investimentos, a valorização dos profissionais e a modernização das escolas colocaram a capital em destaque no cenário nacional. Nós crescemos os índices educacionais. Sabe como é que a gente consegue isso? Com capacidade, competência, com planejamento e uma boa execução. E esses números, os responsáveis pelos números são os servidores da prefeitura. Manaus é referência na educação para o Brasil. A melhor nota dentre as capitais no ano de 2023. A abertura oficial foi realizada na Escola Municipal Professor Joaquim Gonzaga Pinheiro, no bairro Vila da Prata, na Zona Oeste. O clima foi de festa, acolhimento e confiança no futuro. A Prefeitura disse também que reforça o objetivo para garantir uma educação de qualidade, inclusiva e humanizada para transformar vidas por meio do ensino. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo. E vamos agora saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Muito boa noite, Kennedy, André e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Terça-feira nublada, alta umidade e sensação térmica mais alta ainda. A previsão para a noite indica um cenário parcialmente nublado com chance de 25% de chuva. Ou seja, pode até cair aquela chuvinha rápida, mas nada de temporal. Agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 11 de fevereiro, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quarta começa nublada e o clima segue instável. Nuvens e aberturas de sol revezam, deixando o tempo com aquela cara de vai chover, mas talvez não agora. À tarde, a previsão aponta chuva leve e passageira com chance de 40% de precipitação. E quando a noite chega, o céu continua parcialmente nublado e a chance de chuva cai para 25%. Resumo do termômetro. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 75 a 96%. Mix. Agora a Vanessa fica por aqui porque a gente vai continuar falando agora mais de um outro tema, gente, porque todos os anos os fenômenos de seca e também cheias dos nossos rios daqui da Amazônia, eles impactam diretamente a vida da nossa população, principalmente de quem mora no interior do nosso estado do Amazonas. Mesmo sendo uma realidade bastante conhecida, André Meirelles, os efeitos eles voltam a preocupar, né? Dessa vez a situação acende um novo alerta e também reforça questionamentos sobre preparação e resposta diante de um problema que se repete. Um dado, inclusive, Kennedy, chama a atenção. Eirunepé entrou em uma situação de emergência. É isso mesmo, Vanessa Lima? Traz esses detalhes pra gente. É isso mesmo, Kennedy, André e ouvintes. A cheia dos rios no Amazonas já colocou Eirunepé em situação de emergência, mais outros 11 municípios como Boca do Acre, Carauari e Lábrea em situação de alerta e mais 13 municípios em estado de atenção.
Diante do avanço das águas, o governo do Amazonas reuniu o Comitê de Enfrentamento a Eventos Climáticos para discutir medidas de prevenção e apoio às famílias atingidas pelas enchentes. A promessa é antecipar a ajuda humanitária, com distribuição de cestas básicas, kits de higiene e reforço na área da saúde, para tentar diminuir, ali aqueles impactos sociais e econômicos. Um movimento que sempre acontece nessa época do ano, mas que volta a levantar questionamentos sobre a falta de um planejamento mais efetivo, já que a cheia é um fenômeno conhecido e recorrente todos os anos aqui no nosso estado. O monitoramento hidrológico mostra que as 9 calhas dos rios do Amazonas estão em processo de enchente, com previsão de chuvas acima da média nas regiões Oeste e Centro-Sul. A estimativa é de que até 35 municípios sejam impactados, atingindo cerca de 173 mil famílias, o que representa mais de 690 mil pessoas. Nos rios Japurá e Purus, o pico da cheia deve ocorrer nas próximas semanas, o que exige ações rápidas para garantir serviços essenciais, como energia, água e comunicação. Enquanto essas medidas estão sendo discutidas, moradores do interior seguem vivendo a incerteza de todos os anos, esperando que a resposta do poder público não chegue apenas quando a água já tomou conta das casas de todo mundo, né, gente? Muito obrigado, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o governo federal abriu seleção para um projeto de 131 milhões de reais que vai regularizar terras e também levar assistência técnica a milhares de agricultores no Amazonas e também mais 5 estados. As inscrições vão até março e o foco é garantir o documento da terra e produção sustentável. O Kennedson Paes, inclusive, gravou essa matéria mais cedo pra gente. Vamos acompanhar. Uma excelente notícia para o homem e a mulher do campo que trabalham aqui no Amazonas. O governo federal deu a largada em um projeto que promete resolver um dos maiores desafios da nossa região: a falta de documentação da terra e a falta de apoio técnico para quem produz. Estamos falando de um investimento de mais de 130 milhões de reais, dinheiro que vem do Fundo Amazônia. O objetivo é muito claro: regularizar as áreas de quem vive da agricultura familiar. Com isso, o pequeno produtor poderá finalmente ter o título de sua terra em mãos, o que garante segurança jurídica e mais facilidade para buscar crédito no banco. Mas o projeto não para na entrega do papel. A ideia é levar especialistas até as comunidades para dar orientação e assistência técnica. Assim, o agricultor aprende novas técnicas para melhorar a colheita e alimentar a renda da família. Tudo isso sem precisar derrubar a floresta, mantendo o equilíbrio da nossa natureza. Aqui no Amazonas e em outros 5 estados do norte e Mato Grosso, cerca de 70 mil famílias serão beneficiadas nesta primeira etapa. O foco são aquelas pessoas que vivem em assentamentos ou terras públicas federais que ainda não foram regularizadas. As organizações e entidades que querem ajudar nessa tarefa já podem se inscrever. O prazo começou no último sábado e segue até o dia 2 de março. As entidades devem estar credenciadas na Anater e fazer todo o processo pelo sistema de gestão da agência. Este é apenas o primeiro passo de um plano que prevê atender 30 mil famílias nos próximos 5 anos. É mais dignidade, mais comida na mesa e mais respeito com quem cuida da nossa terra. Kennedson Paes para o 18 horas. 18 horas. A moradia é o tema da campanha da Fraternidade de 2026, lançada pela Arquidiocese nesta terça-feira. O assunto é urgente aqui no Amazonas, estado que atualmente, gente, está no ranking nacional de pessoas vivendo em favelas e ocupações. A Igreja Católica busca chamar a atenção para a falta de moradia digna e a vulnerabilidade social de milhares de famílias. O lançamento oficial da campanha está marcado para o dia 18 de fevereiro, durante a quarta-feira de cinzas. O tema promove uma reflexão sobre o déficit habitacional e a necessidade de políticas públicas eficazes para a nossa região. Vamos conferir agora todos os detalhes com Odinei Araújo.
Este ano, a Igreja Católica decidiu dar visibilidade para o tema fraternidade e moradia, destacando o lema "Ele veio morar entre nós", do versículo retirado do livro de João, capítulo 1, versículo 14. A escolha não é por acaso. A Igreja decidiu olhar para um problema que cresce nas cidades brasileiras, que é a falta de moradia digna. Segundo o cardeal Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, a campanha propõe encarar a casa não como favor, mas como direito básico, tão essencial quanto saúde, educação e alimento. Por que a campanha da fraternidade abordar a questão da moradia? Veja que houve nos últimos anos um grande esforço da parte de governos de termos moradia para todos, mas nem todos ainda têm moradia. Mas também a necessidade de moradia digna. Não apenas ter um lugar, uma casinha onde possa dormir, mas a necessidade dele ter um espaço onde aconteça a educação, onde aconteça a cultura, onde aconteça o esporte. Então a moradia envolve muitos elementos. A coordenadora da Pastoral da Arquidiocese de Manaus, Rosana Marchetti, explica que o objetivo da campanha é provocar consciência, compromisso social e pressão por políticas públicas que garantam teto, dignidade e segurança para quem hoje vive à margem. Este tema nos faz refletir como a cidade de Manaus entra entre as 20 primeiras cidades no Brasil onde tem realidade de favela. Então, entre as 20 cidades, Manaus está no 4º lugar. Então, é uma realidade que nos ajuda a refletir sobre quanto é importante refletir sobre o tema, sem dúvida, mas fazer ações concretas de proximidade para com estas famílias que vivem em situações precárias. A campanha da fraternidade reforça que não dá para falar de fé ignorando quem não tem onde morar. A moradia entra no centro do debate como questão humana, social e espiritual. Aqui no Amazonas, os números escancaram a urgência do tema. O estado lidera o ranking nacional de pessoas vivendo em favelas, 34,7% da população. Em todo o país, são mais de 16 milhões de pessoas nessa situação. E Manaus abriga duas das maiores comunidades do país, com cerca de 55 mil moradores, no caso, o bairro Cidade de Deus e Alfredo Nascimento. Dados que revelam exclusão, abandono do poder público e reforçam por que a campanha da Fraternidade de 2026 escolheu colocar a moradia no centro dessas discussões. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O carnaval chegou, gente, e é um tempo de muita festa, muita alegria, muita cor, muita purpurina pelas nossas ruas de Manaus. Só que para essa folia ficar completa, gente, é necessário responsabilidade, porque ela vem sempre em primeiro lugar, principalmente quando o assunto é segurança das nossas crianças, né, André? Exatamente, Kennedson. E a Justiça já deixou aí o aviso: pais e responsáveis que descumprirem as regras nos blocos e no sambódromo podem responder por crimes graves. Quem vai trazer esses detalhes agora pra gente ao vivo é Vanessa Lima. Conta pra gente, Vanessa. Boa noite. Boa noite mais uma vez, Kennedson, André e ouvintes. Então, o Juizado da Infância e Juventude daqui de Manaus atualizou algumas regras quanto à presença de menores nos eventos do Carnaval 2026. O ponto principal é o seguinte: se crianças ou adolescentes forem encontrados em situação irregular, sem estar dentro das regras que o juizado definiu, os pais ou responsáveis podem ser responsabilizados criminalmente por negligência ou até abandono de incapaz. Ou seja, pode dar cadeia e outras consequências que a lei prevê. Com a nova redação do artigo 14, que regulariza a participação de crianças nos eventos da capital, crianças menores de 12 anos não podem assistir aos desfiles no sambódromo, nem participar de blocos e bandas, nem que estejam com os pais. Adolescentes a partir de 12 anos podem ir, desde que estejam com os responsáveis e com
com os documentos. E em caso de participação especial em desfiles ou apresentações, crianças de 5 ou menores de 12 anos só podem desfilar se a escola pedir um alvará de autorização presencialmente no Juizado da Infância e Juventude, com pelo menos 15 dias úteis de antecedência. O objetivo é garantir que os direitos dos pequenos sejam respeitados durante a folia. Se um menor estiver em risco ou fora das normas, a equipe responsável pela fiscalização vai entregar a criança de volta para a família imediatamente. Mas, se ninguém for encontrado, a criança pode ser levada para o Centro Integrado de Atenção à Criança e ao Adolescente vítimas ou testemunhas de violência, que fica na zona centro-sul de Manaus, ou para uma instituição de acolhimento. Depois disso, a polícia registra um boletim de ocorrência contra os responsáveis pela criança. Então, pais ou responsáveis pelos pequenos, carnaval é alegria, mas aqui em Manaus a lei está mandando um recado bem claro. Segurança e cuidado com os menores vem primeiro, e se os responsáveis descuidarem, podem ter problemas sérios por causa disso. Muito obrigado, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Mais de 22 mil famílias da Zona Norte agora têm um novo espaço para cuidar com a reabertura do CRAS do Mutirão. A unidade foi totalmente revitalizada, ampliada para poder oferecer mais conforto e serviços essenciais de assistência social à população. O repórter André Meirelles preparou uma matéria completa sobre esse mais avanço. Vamos ouvir. O prédio passou por uma revitalização completa. Foram feitas melhorias nas instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e de lógica, além de nova pintura e ajustes estruturais para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência. O prefeito Davi Almeida destacou que o CRAS Mutirão completa a meta de revitalização de todas as unidades do CRAS e CREAS na capital e anunciou novos investimentos para ampliar a rede de assistência social. De 22 estruturas, nós já entregamos as 22 reformadas, ampliadas, revitalizadas, modernizadas e prontas para receber a população. Nós temos a continuação lá do Centro Pop, da Casa de Passagem, nós temos a ampliação do programa SOS Funeral, nós temos agora dentro da Secretaria a questão do leite do meu filho, nós temos as entregas dos kits bebês, nos próximos dias, acho que é quinta-feira nós vamos fazer um grande evento lá no Parque do Idoso, salvo engano, e assim nós vamos continuando no serviço de assistência social, levando a mão amiga da Prefeitura para as pessoas que mais precisam. O secretário da SEMASC, Saulo Viana, reforçou que a nova unidade vai permitir o cadastramento e a atualização dos dados das famílias, além da realização de busca ativa de quem vive em situação de vulnerabilidade. Ou seja, a partir de agora, com essa unidade reformada, ampliada, além de aumentar o atendimento, a gente vai também fazer o nosso trabalho da busca ativa, para que dentro desse raio de atuação desse CRAS a gente possa fazer tanto atualização cadastral, como também novos cadastros. Por quê? Porque para a gente é muito importante que a gente possa ampliar a questão do atendimento a essas famílias vulneráveis, para que elas recebam, quem tiver direito, Bolsa Família, BPC, o próprio agora, o novo programa do governo Gás do Povo, que depende muito do CAD único, atualização cadastral e cadastro do CAD único. Para quê? Para que a gente possa dar uma melhoria de vida para essas pessoas que precisam do atendimento da Secretaria. Entre as novidades estão salas para atendimento individualizado, espaço para atividades coletivas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, além da ampliação da sala do cadastro único. Tudo com um mobiliário novo, garantindo mais conforto, privacidade e qualidade no atendimento. O CRAS Mutirão oferta os serviços da Proteção Social Básica, como o PAIF, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o atendimento domiciliar para pessoas com deficiência e idosos. Você está ouvindo 18 horas. Economia.
Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,16%, cotado aos R$ 5,19. O euro fechou em alta de 0,02%, cotado aos R$ 6,18. O Bitcoin fechou em queda em menos de 2,48% aos R$ 357.184. E o Bovespa fechou em queda de 0,17% aos 181.929 pontos. 18 horas. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Brasil manteve em 2025 a segunda pior nota da série histórica no Índice de Percepção da Corrupção. É o que aponta levantamento da Transparência Internacional, que mede como especialistas e executivos enxergam o nível de corrupção no setor público. O índice é considerado o principal ranking internacional sobre corrupção e publicado desde 1995. O Brasil ficou abaixo da média global e da média das Américas. O país, de acordo com Transparência Internacional, teve casos de corrupção em escala inédita e cita infiltração do crime organizado no Estado, comércio de sentenças, desvio de emendas, fraudes em licitações, lavagem de dinheiro, desvios no INSS e o caso Master. O caso Master, que envolve a Amazonprev, é descrito pela entidade como a maior fraude bancária já registrada no país. Diante dos fatos, só a mobilização social pode fazer com que as autoridades tomem providências concretas contra a corrupção. A corrupção que corrói a confiança do cidadão nas instituições e ameaça a democracia no país. 18 horas. 7 agora em ponto. Muito boa noite para você que acompanhou 18 horas até aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Muito boa noite, André Meirelles. Boa noite, Kennedson Paz. Boa noite, você ouvinte, e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está